Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você também, minha querida amiga aluna. Vamos complementar a aula 13, o vídeo 13 recente, com agora o conceito de sessão que está faltando nessa continuação do nosso módulo de Microsoft Word. Vamos ver agora o conceito de sessão, que é hiper importante. Muitas questões sobre sessão são feitas. Esse é o vídeo 13B e nós vamos entender o conceito de sessão no Word e, claro, utilizar as ferramentas que faltam do grupo Configurar Página. Ferramentas essas que são importantes para você usar, necessitam que você aprenda o conceito de sessão antes para você poder utilizar. Não adiantaria eu mostrar aquelas ferramentas para vocês sem explicar o conceito de sessão, ok? Então vamos lá para o Word. Vamos lá para o nosso Word novamente. Está aqui meu texto, o mesmo texto daquele poema extremamente criativo que eu criei na aula passada, certo? No vídeo passado. Então, vamos lá. Conceito de sessão. Vou pegar aqui um documento em branco, um documento novo em branco, certo? E vou, com base nele, vamos desenhar alguma coisa. Clicar aqui para minha barra subir. Eu vou usar ele como um quadro branco agora para explicar a você o conceito de sessão, certo? Então, imagine um documento do Word. Imagine um documento do Word qualquer que ele tem 4 páginas. Então, eu vou desenhar aqui a página 1, a página 2, a página 3 e a página 4, certo? Todas as páginas estão em retrato, ou seja, estão em orientação vertical. Todas as páginas têm as mesmas margens. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma margem de 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, né? 2 centímetros aqui, 2 aqui. Então, o que acontece é que certas configurações como tamanho do papel, orientação do papel, tudo que a gente viu no configurar a página, margens, né? Cabeçalho e rodapé que a gente viu na guia inserir, né? Então, se eu boto um cabeçalho aqui com x, y, z, aparece x, y, z, x, y, z e x, y, z em todas as páginas do documento. A rigor, em todas as páginas do documento, até a gente conhecer a seção. Rodapé também, né? 1, 2, 3, 4, se você botar o número de página ali, fica desse jeito também. Então, é como se o documento, é como se certas configurações só pudessem ser aplicadas ao documento todo. Aí vem seu professor e diz o seguinte: olha, você vai ter que fazer, e isso não é incomum, né? Você vai ter que fazer um documento da seguinte maneira: a página 1, a página 2, a página 3 e a página 4 não podem ter número. Não podem ter número. A página 5, porque aqui é a capa, contracapa, não sei o que, o sumário. E a página 5, que é onde começa o documento, ela tem que começar contando como 5. A página 6 tem que contar como 6. E aí vai. Então, o professor te sugere fazer um negócio que parece tão estranho para você ou tão improvável que você só pensa numa solução. Eu não sei se você pensou nessa solução, mas eu acho que você só pensa numa solução. Criar um documento sem número de página, vou chamar isso aqui de tcc1.docx. Criar um documento com os números de páginas, salvar como tcc2.docx. E aí o professor diz: olha, mas os gráficos que você vai me mostrar, eles têm que vir em paisagem, certo? Os gráficos que você vai desenhar lá tem que vir em paisagem. Aí você faz: lascou, professor, eu vou ter que salvar esse cara aqui, chamar de tcc3.docx. Então, você acredita que certas configurações no Word são tão imutáveis, ou são tão sérias, são tão poderosas, que não pode haver num mesmo documento configurações distintas, mas pode, certo? Então, assim, eu posso fazer tudo isso, eu posso salvar tudo isso num só documento, tcc.docx. Agora, sim, João, mas se eu salvar, como é que eu posso ter um rodapé que tem número aqui e um rodapé que não tem número aqui? Como é que eu posso ter parte do documento aqui em paisagem e o resto do documento aqui em retrato? Como é que eu posso? Fazendo o que nós chamamos de seções. Seções. Ó, você quebra o documento em seções, certo? Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que nesse documento das 4 páginas grandes que eu criei, as 3 primeiras páginas vêm em retrato, mas a 4ª página vem em paisagem, certo?
Aí vai ter aqui uma 3 centímetros, 2 centímetros, aqui em cima 1 muda, aqui em cima muda também. O número da página vem para cá, por exemplo, vem para o cabeçalho, não para o rodapé. Então, veja como as configurações dessa página 5 são muito diferentes das configurações da página 4 e das demais. Então, o que é que você faz? Você vai digitar seu texto, seu texto, seu texto, acabou, pronto. Seu texto terminou. Você chegou no final da página 4, o cursor está no final da página 4, então você chega à conclusão do seguinte: eu quero que a página 5 já seja diferente. Então você faz um comando que é inserir uma quebra de seção. Inserir uma quebra de seção. Aí ele pergunta: que tipo de seção? Onde é que você quer que a nova seção apareça? Eu quero que a nova seção apareça na próxima página. Então o que é que o Word faz? O Word vai criar uma página igual a 4, só que vai criar um ambiente separado. Então ele vai criar uma espécie de muro de Berlim aqui, vai criar uma espécie de muralha da China, o muro do Trump, qualquer muro que você queira. Uma separação. Essa separação diz o seguinte: daqui para trás é uma seção, daqui para frente é outra seção. Sim, o que é que eu ganho com isso? O que você ganha com isso é que você pode fazer, por exemplo, a alteração aqui de retrato para paisagem, e isso não afetará nenhuma página anterior. Porque essas configurações, retrato, paisagem, que a gente chama de orientação, essas configurações de margens, de tamanho da página, de colunas, essas configurações, elas são configurações aplicáveis a uma seção. Então, na hora que você quebra uma seção, você cria um ambiente separado no Word. O que veio depois da quebra pode ser configurado de um jeito. O que veio antes da quebra não se afeta com a configuração do que veio depois da quebra. Então, depois que você traz de paisagem, de retrato para paisagem, depois que você configura as margens, depois que você configura o número aqui, você continua digitando blá 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 blá, e aí o que é que o Word vai fazer? A próxima página será uma cópia exata das configurações da página anterior. Então a página 6 virá com a mesma configuração da página 5. Você quebrou o documento em 2 seções, ok? Então, seção, a definição de seção. O que é uma seção? Uma seção é um ambiente separado, um ambiente individual, um ambiente soberano dentro de um documento do Word. Uma seção é um trecho de um documento, uma subdivisão de um documento. O documento tem 20 páginas. Da página 1 até a página 6 é a primeira seção. Da página 7 até a página 12 é a segunda seção. Da 13 até a 20 é a terceira seção. Você vai quebrar seções quando você quiser que o que vem depois seja diferente em configurações do que veio antes. Ok? Aí eu posso quebrar a seção de várias formas. Vamos fazer isso? Vamos brincar aqui. Eu vou pegar esse documento em branco, certo? Vamos pegar esse documento em branco. O que é que nós vamos fazer com ele? Eu vou tirar o zoom aqui para a gente brincar junto, certo? Tá aqui, eu tenho uma página, certo? Eu vou aumentar a fonte para você poder ler o que eu estou digitando, certo? Ou mais ou menos, né? Não vai adiantar muita coisa, porque vai ser um blá blá blá. Deixa eu botar aqui a minha técnica segura. Oh, beleza, certo? Aí vou continuar digitando no documento até que eu passe para olha só, a próxima página. Passei, certo? Finalmente. Se eu acionar Ctrl Enter, passarei para a próxima página, certo? Aí faço isso. Ctrl Enter. Opa! Foi o que? Isso chama-se quebra de página. Pronto, ok? Então eu fiz aqui três páginas, eu estou aqui trabalhando. Você percebe que todas as 3 páginas elas têm a mesma configuração. Elas têm exatamente a mesma configuração. Quer dizer,
tamanho do papel, orientação do papel, é tudo retrato, é tudo A4, certo? Eu quero que a próxima não seja, certo? Então, a próxima página será em paisagem, ok? A próxima página será em paisagem. Vou dar um Enter aqui e vou fazer lá na guia Layout, inserir uma quebra, certo? Eu quero uma quebra de seção. Olha só, aqui tem quebra de seção. Eu quero uma quebra de seção na próxima página. Significa que esta página em que eu estou é uma seção e a próxima página que eu vou estar, onde o cursor vai ficar, já vai ser uma segunda seção, certo? Então eu vou clicar aqui, insira uma quebra de seção, próxima página, ok? Pronto. Mas João, veio igual. Eu sei que veio igual, só que eu posso mudar, certo? Veja o que eu vou fazer aqui. Eu vou clicar aqui na página 2 e vou mandar para paisagem. Ó, só as 3 primeiras mudaram para paisagem, a quarta não. Por quê? Porque as 3 primeiras são uma seção e a quarta é o quê? É outra seção. Então eu vou voltar aqui à orientação para retrato, certo? Agora eu vou clicar na quarta página, que é uma nova seção, e vou pedir orientação paisagem. Ó, deixa eu sair aqui, eu tô grande, eu não sei porque eu tô grande, eu tenho que estar pequeno para não atrapalhar vocês. Ó, essa página aqui de cima foi a única que virou paisagem. Por quê? Porque ela é uma seção diferente. Ah, mas eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso chegar aqui, dar duplo clique, né, ou pedir aqui inserir, vamos lá, inserir cabeçalho e rodapé. Vamos inserir um cabeçalho aqui, certo? Eu vou desmarcar a opção vincular o anterior e vou escolher aqui um cabeçalho qualquer. Blá, 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 blá. Não, você está vendo que você não está nem enxergando blá, blá, blá direito. Eu vou botar aqui uma fonte maior. Certo? Vou botar um vermelho nela, um negrito. Pronto. Mas perceba, esse cabeçalho só apareceu nessa página, né? Essa é a segunda seção. Vou dar um Ctrl Enter aqui para ir para outra página. Ó. Tá vendo? O cabeçalho apareceu nela, mas não apareceu nas demais. Então você pode dividir o seu documento do Word em seções, de modo que cada seção possa ter um conjunto de configurações que antigamente você imaginava só ser possível para o documento todo. Você imaginava que a página, o tamanho do papel só podia ser feito se eu definisse o documento todo. Não, é por seção. Então essa opção configurar página, né, você está aqui na guia Layout, essas opções de configurar a página, margens, orientação, tamanho, tudo isso depende de seção. Essas 3 aí dependem de seção. As configurações dessa janela aqui, elas são configurações aplicáveis a uma seção. Se você divide o documento em seções, você pode estabelecer no mesmo documento do Word 2 ambientes completamente independentes com relação a essas formatações, completamente independentes, certo? E aí é que eu chego na última ferramenta, que é a ferramenta que eu quero mostrar para vocês e que cai em prova com uma relação interessante. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar um trecho de texto. Eu vou selecionar aqui este trecho. Um vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a parar e vou clicar em colunas. Eu posso pedir para o texto ser dividido em uma, em duas, em 3, ou só uma esquerda menor, uma direita menor. Eu posso escolher aqui, certo? Eu vou pedir aqui 2, mas eu vou aqui em mais colunas para abrir uma janela com mais opções. Então, essa é a janela colunas. Eu vou pedir para formatar em 2 colunas e vou pedir para colocar uma linha entre elas, porque eu acho bonita essa linha, certo? Vou dar OK. Olha o que aconteceu. O texto foi dividido em colunas, certo? Eu prefiro mostrar isso, vamos mostrar isso naquele outro documento lá que tem mais texto. Fica mais interessante, certo? Tá, eu vou pegar esse cara aqui, selecionar e vou de novo aqui em Layout e pedir colunas. Vou clicar em mais colunas para pedir 2 e uma linha entre elas. Eu posso até diminuir o espaçamento. Ó. Vou diminuir aqui para 1 centímetro, por exemplo, o espaçamento. Ok. Pronto. Meu trecho foi dividido em 2 colunas. Esse recurso só é possível se você quebrar a seção. Não é possível, numa mesma seção, você ter um número de colunas diferente.
Então, perceba o que eu estou dizendo. Se você conseguiu dividir parte do texto em colunas e parte do texto ainda continua com uma coluna só, então você criou seções, certo? Vou mostrar para vocês isso clicando aqui. Clicando em... clicando no botão mostrar tudo. Perceba, o trecho que eu selecionei foi esse aqui. Esse trecho que eu selecionei, ele ficou em duas colunas. Perceba o que foi que o Word... Eu vou voltar atrás. Vamos lá, Ctrl Z. Certo? O que você está vendo desse texto? Bom, você está vendo desse texto que isso aqui é um parágrafo, certo? Isso aqui é um parágrafo. E antes dele tem um título, depois dele tem o resto do texto aqui. Então está aqui um parágrafo, termina aqui, começa nesse ponto e termina aqui um parágrafo, certo? Não tem mais nada, é um texto normal, como outro qualquer. Mas quando eu seleciono esse trecho, seleciono o trecho e mando clicar em Layout, Colunas e escolho duas colunas, essa opção de escolher duas colunas não pode ser aplicada a duas opções dessas a uma mesma seção. Então o Word vai ter que se virar e vai ter que criar seções. Então quando você clica em colunas e altera essas colunas, o Word se vira fazendo o quê? O Word criou aqui, nesse ponto, o Word criou uma quebra de seção e o Word criou uma quebra de seção aqui também. Então, e o nome dessa quebra de seção é quebra de seção contínua. Por quê? Porque, diferentemente da outra quebra de seção que a gente viu, que é a quebra de seção próxima página, a quebra de seção próxima página, ela faz com que você esteja numa página e a próxima seção só esteja na outra. Uma quebra de seção contínua, ela permite mais de uma seção na mesma página. Então, por exemplo, desse ponto até esse ponto, certo? Isso aqui é a seção 1. Desse ponto aqui, claro que eu não contabilizo isso, que isso é só um indicativo visual, mas desse ponto para cá até aqui, isso é a seção 2. Desse ponto em diante, até o final do documento, que a gente não dividiu, é a seção 3. Então, o que é uma quebra de seção contínua? Uma quebra de seção contínua é uma quebra de seção que permanece, que permite a existência de duas seções na mesma página. Duas seções na mesma página. Todas as vezes, aí vamos para o que muito cai em prova. Todas as vezes que você usa o comando colunas a um determinado trecho, quando você seleciona um trecho e usa o comando colunas, você quebra seções. O Word vai criar uma seção antes e uma seção depois para separar aquelas duas colunas do resto do texto. Então o Word vai criar quebra de seção contínua. Certo? A prova, vamos lá. A prova você está vendo, que você acabou de ver ele sendo criado, né? Eu vou brincar aqui. Vamos tirar, tirei, desfiz a operação. Se eu simplesmente acionar colunas sem selecionar ninguém, ele faz isso na seção inteira. Tá vendo? Ou seja, o que foi que o Word fez? O Word criou coluna na seção inteira. A seção toda está com duas colunas, certo? Então, ou o comando colunas é aplicável na seção inteira, ou o comando, na verdade, não é ou o comando colunas é aplicável na seção inteira, ele só é aplicado na seção inteira. Mas se você seleciona um trecho, por menor que seja, por exemplo, eu vou selecionar esse trecho aqui. Eu vou selecionar esse trecho aqui. Só o meu poeminha que vai ficar em uma coluna ainda. Então, eu vou selecionar esse trecho e vou mandar duas colunas. Colunas mais colunas. Certo? Eu quero duas, uma linha entre elas, ok. Certo? Então, o que foi que aconteceu? Olha o que o Word fez de novo, olha o que o Word fez. Para poder existir essa seção de colunas, para poder existir esse trecho com colunas, o Word teve que criar uma quebra aqui para separar do texto de cima que não tem e criar uma quebra aqui para separar do texto de baixo que não tem colunas, certo? Que está em uma coluna só. Portanto, sempre que você usa o comando Layout Colunas, o Word tem que criar quebras de seção contínuas. Certo? Às vezes só uma. Por exemplo, se você selecionou o trecho que está em cima do documento, o trecho que está em cima do documento não tem nada em cima dele, então não precisa criar uma quebra de coluna, uma quebra de seção antes. Certo? Se não tem nada depois dele, se você botou duas colunas só no final do documento, se ele é o último trecho do documento, então não precisa criar uma quebra de seção contínua depois. O Word
cria as quebras de seção para separar esse ambiente com 2 colunas dos ambientes que não tem 2 colunas, ok? É isso, certo? Então, seção, subdivisão de um texto do Word, de um documento. Na subdivisão, você pode colocar configurações distintas, como o tamanho do papel, como orientação e, claro, agora como colunas. Com isso, a gente finaliza o grupo página inicial, o grupo configurar página dentro da layout. Claro que lá você também vai encontrar outras configurações, né? Aqui você vai abrir essa janela, você tem outras configurações interessantes. Eu queria atentar para 2 configurações que estão aqui nessa guia layout. Não é nessa guia layout, é na guia layout da janela configurar página, certo? Você tem 2 opções aqui interessantes. Páginas pares e ímpares diferentes e diferente na primeira página. Tem a ver com cabeçalho e rodapé. Se você quiser que os seus cabeçalhos e rodapés sejam diferentes para páginas pares e páginas ímpares, você clica aqui, certo? Aí os nossos cabeçalhos e rodapés serão diferentes. O que você botar nos cabeçalhos das páginas ímpares só aparecerá nos cabeçalhos só nas páginas ímpares. O que você puser no cabeçalho de uma página par só aparecerá nas páginas pares. E você pode pedir para que haja uma diferença de cabeçalho e rodapé na primeira página. Então você vai fazer cabeçalho e rodapé da 2 em diante, mas a 1 você não quer com cabeçalho e rodapé. Não quer que apareça cabeçalho e rodapé. Essa é a opção que você escolhe, ok? Portanto, essas 2 opções estão onde, João? Estão dentro de layout, que fica na janela configurar página. Como eu abro a janela configurar página, eu abro a janela configurar página aqui, certo? E outra coisa, só para você atentar e fazer em casa, certo? Quando você pede margens aqui na janela configurar página, quando você pede margens, você percebe que aqui em cima aparece superior e esquerda, certo? Veja que coisa interessante. Se você escolhe que as margens, elas atuem de outra forma, por exemplo, margens espelho. Margens espelho são margens que levam em consideração que você imprime frente e verso. Vou clicar aqui em margens espelho, perceba que o nome aqui mudou de esquerda para interna. De novo, olha só, eu vou botar aqui normal, lá em cima interna vai virar esquerda, e direita, ó, externa vira direita. Se eu clico em margens espelho, o que era margem esquerda se torna margem interna, o que era margem direita se torna margem externa. Isso já caiu em prova. Isso já caiu em prova. Dizendo assim, para que as margens esquerda e direita se transformem em interna e externa, você deve escolher a opção, aí lá embaixo, em várias páginas, em margem espelho. É absurdo esse tipo de pergunta? Eu acho absurdo esse tipo de pergunta. Eu acho, certo? Mas, por favor, mexa, ok? No material didático tem esses detalhes, mas mexa no seu Word, porque só você mexendo vai dar você a certeza do que você tem que responder rápido, certo? Mas no material tem muito mais detalhes sobre medianismo, sobre outras coisas no seu material didático, para você não perder, ok? Então, com isso, falando no material didático, vamos a ele, né? Vamos dizer o que é que tem dentro do nosso material didático. Aparece maior. Nosso material de apoio no capítulo de Word. Óbvio, você ainda vai ver lá nos principais comandos e recursos do Word, você vai ver a opção da guia layout, do grupo configurar página e da subseção que eu esqueci de apontar agora, só sobre conceito de seção. Vamos ter o texto lá sobre conceito de seção e as perguntas são aquelas mesmas do vídeo anterior, as 53 a 55. E olha que eu achava que o vídeo de seção ia durar pouco. Eu achava que o vídeo de seção ia durar uns 8 minutos, 10 minutos, olha, 23 minutos para falar sobre seção e as variantes. Mas o que importa é que você entenda. É isso que eu quero. Eu quero que você entenda cada um dos itens aqui apresentados. Porque na hora da prova, pelo menos, se você não lembrar onde está tudo, mas pelo menos você sabe que existe. Então, se você sabe que existe, você foi apresentado, eu acredito que isso já facilita a sua vida. Mas se você for ler e for fazer as questões, vai ficar muito melhor, ok? Então, não perde tempo, vai ler, vai fazer as questões. Eu estou esperando você no nosso próximo vídeo. Um abraço.